A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, eu sou servo do Deus Altíssimo. E mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus. Palavra essa que salva, que cura e leva o homem para o céu. O texto fica no livro de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, ela é fiel, diz o apóstolo Paulo. O autor aos Hebreus, capítulo 4, vai dizer que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus, ela é a nossa bússola. Ela é o projeto de Deus para a vida de todos os homens. É a palavra de Deus. Mas como entender, meu irmão, minha irmã, qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida? Como podemos compreender isso? Qual seria a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida? Primeiro, meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender que a vontade de Deus é que tenhamos o pleno conhecimento da verdade. A vontade de Deus é que tenhamos o pleno conhecimento da sua palavra. Vamos ver o texto de 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo de número Capítulo 2, versículo número 1, onde ele começa dizendo: Antes de tudo, pois exorto que se use práticas e súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens. No versículo 2 ele vai dizer: em favor dos reis e de todos os que acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor. Aí no versículo 4 ele vai dizer: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, meu irmão, minha irmã, a primeira vontade de Deus para nossas vidas é que todos tenham pleno conhecimento da verdade, conhecimento da palavra, conhecimento do Cristo que salva, cura, liberta e leva o homem para o céu. O segundo, a vontade de Deus, isso é eu colocando, eu organizando, entendendo esse texto e procurando saber qual seria a vontade de Deus. Eu cheguei a essa conclusão, meu irmão. Eu cheguei à conclusão que a primeira questão é que Deus, a vontade de Deus é que todos tenham pleno conhecimento da verdade. O segundo, meu irmão, minha irmã, é que nos afastemos do pecado. Olha só, nos afastemos do pecado. Vamos ver o texto? O texto fica carta do autor aos Hebreus, capítulo 12, versículo de número 1. Diz assim, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nos afastar do pecado, meu irmão, minha irmã, nós precisamos nos afastar do pecado. Não podemos nos conformar com este mundo, mas precisamos transformá-los pela renovação da vossa mente. Então nós precisamos nos afastar do pecado, isso é importante. Terceiro, a vontade de Deus, meu irmão, minha irmã, é que venhamos buscar sempre a santificação. Olha só que interessante. Hebreus 12, 14, onde ele vai dizer: segui a paz com todos e a santificação,
sem a qual ninguém verá a Deus. Sem santificação, meu irmão, minha irmã, não tem como nós agradarmos a Deus. Não tem como. Então a primeira vontade de Deus é que todos tenham pleno conhecimento da verdade. O segundo é que nos afastemos do pecado. O terceiro é que venhamos buscar sempre o quê? A santificação, como vai dizer o autor aos Hebreus, sem a qual ninguém verá a Deus. Sem santificação, meu irmão, minha irmã, não tem como nós glorificarmos o nome do Senhor. Não tem como agradarmos a Deus. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer que nós precisamos abandonar o velho homem, se esquecendo das coisas que passaram. Nós precisamos nos despojar do velho homem e nos revestir de uma nova criatura. Paulo vai trabalhar isso lá em Efésios capítulo 4. Nós precisamos sempre, meu irmão, minha irmã, buscar isso. Venhamos buscar sempre a santificação. Agora, o que podemos fazer, meu irmão, minha irmã, para que essas três coisas aconteçam? O que podemos fazer? Para que tudo isso aconteça, é necessário nós crermos no Senhor Jesus Cristo. Não tem como você entender, compreender que a vontade de Deus é que todos tenham pleno conhecimento da verdade se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Não tem como você se afastar do pecado se você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Não tem como você buscar a santificação se você ainda não está no processo de mortificação do velho homem, se revestindo de uma nova criatura. Então, meu irmão, minha irmã, é necessário crer. É necessário crer em Jesus Cristo. Lá em Lucas capítulo 23, versículo 42 e 43, a gente vai ver lá a passagem do ladrão que foi crucificado junto com Jesus. Um homem que cometeu todos os males possíveis. Estava lá sendo crucificado. Mas ele, naquele momento, ele reconheceu Jesus como Senhor. Ele entendeu que aquele que estava sendo crucificado era o próprio Deus que estava ali diante dele. E ele chega para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus chega para esse ladrão e vai dizer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Porque houve arrependimento. Houve uma confissão de pecado ali. Ele entendeu que ele merecia, mas aquele que estava diante dele não era digno de estar ali, não havia cometido pecado algum. É necessário nós compreendermos isso, é necessário nós aceitarmos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. A gente vai ver lá em Atos 16, 25, 31, o carcereiro, quando Paulo e Silas estavam presos. E as cadeias se abriram e o carcereiro ficou desesperado, já ia tirando a própria vida. E o apóstolo Paulo fala: pare, não é necessário, todos estamos aqui. E ele chega diante daquele milagre, diante daquele sobrenatural, pergunta para Paulo: o que é necessário fazer para ser salvo? E o apóstolo Paulo diz para ele, lá em Atos 16, 25, 31, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, para nós compreendermos, meu irmão, minha irmã, qual seja a boa e perfeita vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, primeiro nós precisamos entender que a vontade de Deus é que todos tenham pleno conhecimento da verdade. João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todas as pessoas, todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É necessário que nós nos afastemos do pecado. Porque quando nós não nos afastamos do pecado, meu irmão, minha irmã, nós naturalmente nos afastamos de Deus. Então, para nos afastarmos do pecado, nós precisamos nos aproximar de Deus. Nós precisamos mortificar o nosso velho homem. Terceiro, é necessário que venhamos buscar sempre a santificação. E essa santificação, ela vai acontecer aí, quando nós verdadeiramente buscarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Aí sim, estaremos buscando uma verdadeira santificação. Mas para concluir, eu vou dizer aqui o que o apóstolo Paulo nos ensina quanto
as características daquele que verdadeiramente creu no Senhor Jesus Cristo. Aquele que verdadeiramente entregou a sua vida para o Senhor e que realmente está compreendendo e entendendo qual seja a boa e perfeita vontade para a sua vida. Está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Capítulo de número 4, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 22. Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer para mim e para vocês. Isso é uma receita fantástica para nós nos enquadrarmos aqui, para nós entendermos qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Versículo de número 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renovais no espírito do vosso entendimento, e vos revestis do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade. Versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que o ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Quer compreender qual seja a boa e perfeita vontade de Deus para a sua vida? Se enquadre aqui, esteja dentro desse texto de Efésios, capítulo 4, do versículo 22 em diante. Nós precisamos ter essas características, as características de um verdadeiro adorador. Glorificado seja o nome do Senhor. Para compreendermos, meu irmão, minha irmã, qual seja a boa e perfeita vontade de Deus para a nossa vida, é necessário crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. E a partir daí, você terá uma compreensão ampla de que qual é a boa e perfeita vontade de Deus para a sua vida. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na minha vida e na sua vida, nos dando este entendimento, este esclarecimento de qual seja a boa e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Fique na paz, em nome de Jesus.